Olá, estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Ivanilza de Língua Portuguesa. Nossa aula hoje traz um título instigante. Do que se trata? Enquanto eu for dando um recado para os meus colegas professores, vá colocando seu nome na lista de presença. E se ainda não separou seus materiais, a hora é agora. Precisamos de caderno, lápis e borracha. Para colocar seu nome na lista, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencher o formulário e enviar. Prezados colegas, a habilidade trabalhada hoje é identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Os objetivos são analisar a escrita de um texto, buscando a ideia principal. Perceber a importância de adicionar informações complementares ao texto. Identificar a linguagem do texto, linguagem verbal, não verbal, híbrida ou mista. Apresentações feitas? Vamos lá! Eita que hoje a professora Ivanilza lançou um desafio para essa aula que fica difícil de adivinhar. O que será que eu quis dizer? Do que se trata? Será que nós estamos falando da saúde? Talvez, pois nós temos que cuidar da nossa saúde. Estamos falando da aula? De uma certa forma, sim, pois esta aula irá tratar de um assunto. Difícil saber? Falta algo nesse título. Vou deixar esse desafio para você. Ao terminar o nosso encontro, você pensa num título mais criativo para essa aula. Tenho certeza que você irá arrasar na escolha. Mas vamos lá, analise esta imagem. Se eu te perguntar do que se trata essa imagem, tenho certeza que sua resposta será: trata-se de uma paisagem. E é, mas fazendo uma leitura dessa imagem, em o que você foca? Observe com atenção. Vou te dar um tempinho para pensar. Talvez tenha focado nas árvores. Elas têm uma cor diferente e chamam bastante a nossa atenção. Talvez você tenha focado no caminho. Ou talvez nas folhas caídas em ambos os lados do caminho. Nossa, daria para a gente escrever um texto lindo sobre essa imagem. Mas será que o nosso texto iria abordar as mesmas ideias? A mesma ideia central? Com certeza não. Pois iríamos conduzir o texto de forma a focar mais na parte que mais gostamos. Mas se eu te pedir para olhar a imagem novamente e identificar o que está no centro da imagem, eu acredito que a resposta será única. Observe novamente. Nós temos o caminho. Todo o restante são elementos que compõem essa paisagem. Assim também acontece com os textos com palavras, pois imagens como esta são textos também. É o que chamamos de texto não verbal. Texto que não tem palavras, trata-se de uma linguagem não verbal. Os textos com palavras têm uma ideia central e têm vários elementos que o completam. Na aula de hoje, aprenderemos a identificar essa ideia central. A ideia central é aquela que se sustenta do começo ao fim do texto. Todos os exemplos, argumentos, questionamentos vão girar em torno dessa ideia principal. Mas antes de analisarmos um texto somente com palavras, trouxe um texto com imagens e palavras,
para que você possa observar e perceber a importância dos elementos que completam um texto. Quando um texto tem imagens e palavras, a linguagem é híbrida ou mista. Observe essa tirinha com ceninha. Chega de carrinho, minha mãe falou. Tem carrinho demais no seu quarto, ela disse. Mãe exagera? Responda para mim. Do que se trata esse texto afinal? Letra A. A mãe do Seninha é exagerada em suas palavras? Ou, letra B. O Seninha tem muitos carrinhos e não deve mais comprar outros. Vou te dar um tempo para pensar. Percebeu como é difícil a gente responder essa questão sem todas as informações? Em algumas situações, a gente sabe que as mães exageram, ainda mais quando elas estão irritadas. Eu sou mãe e sei bem do que eu estou falando. Mas será que o Seninha realmente tem muitos carrinhos? Analisando apenas esses quadrinhos, é impossível de respondermos. Agora, observe a tirinha completa. Agora sim, com a tirinha completa, a gente percebe que a mãe do Seninha não é exagerada. Ele realmente tem muitos carrinhos. Para chegarmos à resposta da pergunta que eu fiz, você percebeu que tivemos que ler as palavras e as imagens. Aí você deve estar se perguntando, ler imagens? Sim, isso mesmo. Nós fazemos a leitura utilizando palavras e imagens. Nessa tirinha temos as duas, palavras mais imagens. Quando usamos as palavras, falamos que utilizamos a linguagem verbal. E quando fazemos o uso das imagens, utilizamos a linguagem não verbal. Como na tirinha temos as duas juntas, quer dizer que temos a linguagem mista ou híbrida. Viram que interessante? Antes de continuarmos, preciso te lembrar de colocar seu nome na lista de presença, se você ainda não o fez. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e marcar a sua. Acredito que com as observações dos textos anteriores já conseguimos entender bem a ideia central de um texto. Agora vamos analisar um texto com palavras para ficarmos fera neste conteúdo. Um texto apenas com palavras é um texto com linguagem verbal. Vamos para a leitura do texto. Dia Mundial da Água, retirada do site Pinterest. É hora de aprender que esse é um bem finito. Em 1992, em um importante evento que antecedeu a Expo 92, aconteceu na Irlanda a Conferência Internacional de Água que, outras medidas, estabeleceu no dia 22 de março como sendo o Dia Mundial da Água. Muito mais do que uma data comemorativa, esse é o dia para que o mundo todo, todos os seus habitantes, reflitam sobre o uso e a importância do mais precioso líquido para o ser humano, que é a água. Afinal, sem ela não há vida. E aí? Após a leitura, você já localizou a ideia principal do texto? Responda. A ideia central do texto é: letra A, contar uma história sobre a água. Letra B, alertar sobre a preservação da água. Ou letra C, comemorar o Dia da Água.
é a letra B. Percebemos isso no segundo parágrafo, que nos leva a refletir que essa data não foi estabelecida para se comemorar, mas para entendermos que sem a água não há como ter vida no planeta. Por isso temos que preservar para não acabar. Logo no início do texto, também temos uma frase que nos leva a entender que a ideia principal, ou ideia central desse texto, é a preservação da água, mesmo que essas palavras não apareçam no texto. Observe esse trecho. É hora de aprender que esse é um bem finito. O que isso quer dizer? Letra A, que a água nunca irá acabar? Letra B, que a água é essencial para a vida e terá fim se não economizarmos. Pensa aí e me responda. Muito bem, novamente a alternativa correta é a letra B. Finito quer dizer que tem fim. Por isso, vamos lá! Todos nós temos que contribuir e somos responsáveis pela preservação da água no planeta. Nesse texto, há a presença de qual o tipo de linguagem? Letra A, linguagem verbal? Letra B, linguagem não verbal? Letra C, linguagem mista ou híbrida? Um tempinho para você pensar. A resposta é letra A, linguagem verbal, pois há apenas o uso de palavras. Agora que você já aprendeu sobre como localizar a ideia central no texto, vamos praticar o que aprendemos hoje? Mas já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o celular para o QR Code que está na sua tela e marque a sua presença. Agora, vamos às questões. Vamos fazer a leitura da tirinha. No primeiro quadrinho, a Mônica vem andando com um pano, uma rede nos braços. No segundo quadrinho, Mônica se assusta com o que vê. Ela vê um homem cortando uma árvore. E no último quadrinho, o homem está segurando a rede para Mônica deitar. Agora vamos à questão 1. Por que o homem precisou segurar a outra ponta da rede que a Mônica estava deitada? Letra A, porque ele cortou a árvore e agora ela não tinha onde amarrar sua rede. Letra B, porque ela queria a companhia dele enquanto estava descansando na rede. Tempo para você pensar. Resposta da questão 1. Letra A, porque ele cortou a árvore e agora ela não tinha onde amarrar sua rede. Questão 2. Podemos dizer que o tipo de linguagem apresentada nessa tirinha é: letra A, linguagem verbal, pois há o uso de palavras. Letra B, linguagem não verbal, pois há apenas o uso de imagens. Letra C, linguagem mista ou híbrida, pois há o uso de palavras e imagens. Um tempinho para você pensar. Resposta da questão 2, letra B, linguagem não verbal, pois há apenas o uso de imagens. E aí, acertou? Agora, observe outra tirinha da turma da Mônica. Vamos fazer a leitura. Cebolinha fala para Magali: você estava brincando de balanço com Cascão? Magali pergunta: como que você descobriu? Por qual motivo Cebolinha soube que a Magali havia brincado com Cascão? Letra A. Cebolinha estava escondido e viu os dois brincando? Letra B.
a Magali contou para ele. Letra C, o Cascão correu e contou para ele. Ou letra D, ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão na roupa da Magali. Um tempo para você pensar. A resposta da questão 3 é a letra D. Ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão na roupa da Magali. Questão 4. Como que chegamos à conclusão da resposta da questão anterior sobre as mãos sujas na roupa da Magali? Letra A, porque lemos as falas das personagens? Letra B, porque fizemos a leitura das imagens? Resposta da questão 4, letra B, porque fizemos a leitura das imagens. Questão 5. Nessa tirinha, apresenta qual tipo de linguagem? Letra A, linguagem verbal, pois há apenas o uso de palavras. Letra B, linguagem não verbal, pois há apenas o uso de imagens. Ou letra C, linguagem mista ou híbrida, pois há o uso de palavras e imagens. Um tempinho para você pensar. Resposta da questão 5, letra C, linguagem mista ou híbrida, pois há o uso de palavras e imagens. Nossa aula já está chegando ao fim. Hoje aprendemos a identificar a ideia central de um texto. Analisamos várias tirinhas para ficarmos fera no assunto. Percebemos que o texto tem uma ideia central, mas precisamos de argumentos para completá-lo, senão as informações ficam confusas. Analisamos também a linguagem verbal, não verbal e mista ou híbrida que os textos nos apresentam. Última chamada para colocar seu nome na lista de presença. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencha o formulário e nos envie. Hora do desafio! Lembra que falei para você no início da aula que o título desse encontro ficou meio vago? Então, depois de tudo que discutimos, qual é o título que você sugere? Escreva em seu caderno, tire uma foto e nos envie pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Estou curiosa para saber a sua escolha. Fique bem! Um abraço da professora Ivonilza. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!